Geometria nos signos, símbolos, logotipos, logos e marcas. Material produzido pelo grupo GCIEM sobre a minha coordenação, Ruth. O material está dividido em 3 vídeos. O primeiro trata das representações geométricas nos signos. O segundo trata do retângulo áureo nos logos. E o terceiro trata da sequência de Fibonacci e os logos. Vídeo 1. Representações geométricas nos símbolos. O símbolo, no desenho geométrico, mostra-se uma ferramenta importante para o ser humano. A partir de um esboço, pode-se perceber informações sobre o modo de pensar de um grupo social, sua história e cultura. O desenho geométrico é uma forma de resolver problemas e, embora se possa pensar e se comunicar de forma verbal, a comunicação da solução geométrica é através da modelagem gráfica bi- ou tridimensional. É importante que o professor tenha conhecimento das técnicas de representações gráficas e das noções básicas de geometria. Com essa visão, estamos enfatizando a necessidade de unificar as capacidades mentais e as habilidades manuais para solidificar a habilidade de resolução de problemas. Veja na arte rupestre. A arte rupestre, em vários momentos da história, registra, por meio de desenho, a cultura das civilizações. Então, o primeiro registro que selecionamos é da arte rupestre de Danos, encontrado na Suécia. Veja a representação das pessoas correspondente a essa região. Depois temos a caverna Lascaux, que é uma caverna paleolítica e que representa, dá uma ideia dos animais que eram presentes nesse momento. E na Cueva de las Manos, em Santa Cruz, que dá a ideia da existência dos povos, como é que esses povos se manifestavam. Bom, com isso a gente tem essas imagens, né? O que é imagem, né? Ela provém do latim, se refere à figura, representação, que trata o quê? Uma representação, uma semelhança com o real. As imagens podem ser representações visuais e podem ter representações mentais. Esse estudo corresponde, então, à semiótica, que em sentido filosófico e lógico, a semiótica se expressa como uma teoria geral dos signos, imagens e suas articulações no pensamento. O signo ou representação é aquilo que, sobre certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Então, o conceito de signo como representação é descrito por uma relação triádica. Eu tenho o signo, o objeto e o interpretante. O conceito de signo na visão de Peirce, vamos repetir, é que é uma representação sobre certo aspecto ou modo, representa algo para alguém, dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa um signo equivalente ou talvez um signo mais desenvolvido. Tá? Então, o signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, mas como referência a um tipo de ideia, imagem, fundamento da representação. Por exemplo, a imagem de uma maçã, que seria uma foto direta, ou de uma outra perspectiva, de uma mordida na maçã, ou ainda de uma visão mais abstrata, é o caso do símbolo da Apple. Bom, com isso a gente tem os signos e a partir dos signos a gente começa a elaborar a ideia de sentido e harmonia. Então, se o signo representa algo a que atribuímos valor, então ele passa a ter um significado ou sentido, entendendo o sentido como a compreensão de algo, formada através de um estímulo físico que gera entendimento em relação entre eu e o outro. Sempre que há atribuição de sentido, há formação de um signo. Todo signo constitui-se em 2 faces, significante e significado. A harmonia entre a percepção e o entendimento, significante e significado, resulta da significação. Para Peirce, existem 3 espécies de representações ou de significações de signos: o ícone,
o índice e o símbolo. Vejamos então o significado do ícones como signo. Os ícones guardam uma relação semelhante ao que representam. Mantêm o significado mesmo quando o objeto desaparece. É o caso das fotografias, em especial das selfies, que tem uma relação praticamente direta com o seu objeto. Aí, as equações algébricas, que representam o quê? As quantidades, se assemelham às quantidades que estão registradas numa determinada situação, problema. Ainda, nós temos os ícones nas artes, né? Como é que são os ícones? Aí a gente tem essa pintura célebre de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que representa essa figura que tem uma expressão facial enigmática, né? Depois a gente tem o ícone nas artes, também podemos ver na representação de Guernica, na Espanha, feita por Pablo Picasso. Essa representação mostra a Guerra Civil Espanhola e o horror que aconteceu nessa região. Depois, o mais imediato, aqui que é o grito. Você olha, a primeira ideia que você tem é de um espanto, de um susto, de uma ansiedade. Então, ela traz essa relação, é uma relação de imediata, né? Agora, dentro dos signos, a gente também tem, segundo o Peirce, aquilo que ele vai chamar os índices. Os índices têm uma relação de contiguidade ou causa com seus objetos. É o caso, por exemplo, da fumaça como índice de fogo, das pegadas como índice de presença, do termômetro como índice de temperatura. Os signos e suas representações, os símbolos, são para Peirce o termo fundamental em sua teoria de semiose. Ele definiu o símbolo como um tipo de signo que se relaciona com seu objeto através de uma convenção ou hábito, não uma continuidade, uma convenção ou hábito. Os símbolos não têm relação natural com seus objetos. Sua conexão é arbitrária e baseada em convecção. Para compreender um símbolo é necessário aprender o que ele significa. Exemplo de símbolos. Então, a gente tem os símbolos linguísticos, que é aquele que nós usamos para expressar o nosso pensamento. Tem os emotions, que faz parte de uma convenção. Depois a gente tem os símbolos nacionais, que são as bandeiras. Coloquei aqui a bandeira do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem também os símbolos religiosos, cruz cristã, crescente islâmico e estrela de Davi. Outros exemplos de símbolos. Os símbolos de matemática, que foram criados, né? O símbolo do infinito, o símbolo da raiz quadrada, os símbolos da química, H para hidrogênio ou para oxigênio, os símbolos sociais, que é o caso, por exemplo, das alianças, das coroas, os símbolos de protesto, é o caso do punho erguido, do movimento Black Power, da fita vermelha, da luta contra a AIDS, da paz, o símbolo da paz, e ainda a gente tem os símbolos artísticos do teatro ou símbolos tribais. Eu só coloquei para vocês um símbolo artístico. Bom, mas os símbolos estão também nas organizações e empresas, certo? E daí é que nós vamos discutir a questão do logotipo, logos ou marcas. Então, a gente tem logotipos corporativos, como da Apple, Nike, McDonald's, logos de marcas como o Swing da Nike, o M da McDonald's. Então, dentro desses símbolos de organizações de empresa, o que a gente tem? O símbolo é um signo, ilustração abstrata para relembrar ou representar uma empresa. É o caso desse símbolo da Nike. Todo mundo olha esse símbolo, não precisa ter nome nem nada, que é a Nike. Bom, mas a gente tem o logotipo, que é formado pelo nome da empresa, escrito por extenso, de forma estilizada ou com algum design nas letras. É o caso da Amazon, né? Eu tenho as letras
e essa flecha que quer representar uma espécie de sorriso. E aí a gente tem logos ou marcas, que é a junção do símbolo, que nós tínhamos lá, com o nome da empresa. Então, aqui nós temos, por exemplo, o símbolo do Bradesco. Observe que a principal diferença entre o logotipo e logomarca é que na logomarca o símbolo não participa do nome da empresa. Já no logotipo, o próprio nome faz parte do símbolo. Então, eu tenho símbolos, os símbolos estão presentes ou no logotipo ou em logomarcas. Essas ilustrações são marcas registradas e foram produzidas por diferentes agências de publicidade. Elas estão sendo apresentadas aqui para fins educativos. Aí a gente tem a geometria nas logomarcas, né? Nos símbolos. E a gente está trabalhando com símbolos, então eu tenho primeiro o símbolo do metrô, depois a gente tem o símbolo e a letra, então eu tenho um logotipo, que é da Universidade Federal de Goiás, depois a gente só tem o símbolo, que é o GeoGebra, só tem o símbolo, que é de uma empresa de tecnologia, já no IMPA a gente tem o símbolo e o logotipo, né? Então tem o logomarcas, aí tem a logomarca Meta, que é da empresa do criador do Facebook, aí a gente tem o Profmat, que também junta um símbolo com uma legenda, e a mesma coisa acontece com a Renault. Bom, o significado das marcas e sua relação geométrica. Segundo os profissionais de marketing, a forma geométrica triângulo dá sensação de ação, dinamismo e equilíbrio. Esta forma pode estar presente direta ou induzida. É o caso, por exemplo, da logomarca da Adidas, né? A logomarca da Adidas, criado para dar a sensação de movimento. Seu triângulo inclinado parece uma montanha, representando os desafios que todo atleta precisa superar em busca de seus objetivos. Aí nós temos a logomarca Drive da Gol, que é um triângulo, onde cada lado tem uma cor diferente, que representa seus recursos. O azul, os documentos, o verde, as tabelas de dados e o amarelo, os vídeos. Ao usar o triângulo, a Google enfatizou a trindade de seus serviços, ao mesmo tempo que mostra como seus dados são protegidos dentro de uma estrutura fechada e segura. A forma geométrica quadrado nos logos, segundo os especialistas em marketing, representa equilíbrio e honestidade. A forma do quadrado é feita de linhas verticais e horizontais. A linha horizontal representa êxtase e calmo, enquanto que a linha vertical representa prontidão e equilíbrio. A forma geométrica círculo nos logos tem como característica a ideia de segurança e, segundo os profissionais, a maioria das marcas de carros, Fiat, Mercedes, Volkswagen, adotaram essa forma no emblema da marca. O círculo também é utilizado nos meios de comunicação, como a Globo, o UOL, WhatsApp e outras, porque emissoras buscam expressar sempre modernidade. No vídeo da parte 2, a construção geométrica nos logos e retângulo áureo.